Você é muito bem-vindo, você que não teve medo da chuva, nem do frio, para estarmos juntos aqui. Seja muito bem-vindo, certamente a palavra de Deus vai aquecer nossos corações nessa noite e nos encher de esperança também. Um abraço carinhoso a você também que nos assiste em casa, em qualquer lugar do Brasil e fora dele. Seja muito bem-vindo para juntos aprendermos mais sobre o livro do profeta Daniel. E hoje chegamos a um capítulo muito especial, o último capítulo dessa sessão histórica, e nós vamos estudar uma parte muito interessante que as crianças gostam demais. Daniel sendo jogado na cova dos leões. Esse é o tema de hoje. Daniel na cova dos leões. Esse é o tema do capítulo 6 e, sem dúvida, teremos muitas lições espirituais a aprender. Antes, porém, eu queria fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos na semana passada. Lembra que a gente parou aqui no rei Belsazar, o último rei do grande império da Babilônia? Ele havia governado alguns anos, era neto de Nabucodonosor, mandou trazer lá do templo os utensílios sagrados dos judeus, deu uma festa para 1000 convidados, bebeu vinho nessas taças, nesses utensílios. A paciência divina se esgotou com Belsazar, uma mão escreveu na parede: você foi pesado na balança e achado em falta, teu reino foi dividido e dado aos medos e os persas. E quem é que chegou naquela mesma noite? Ciro, lembra? Ciro desviou as águas do rio Eufrates, invadiu Babilônia, matou Belsazar, e é dito que Dario, o tio de Ciro, se assentou no trono. E quando ele se assenta no trono, vimos semana passada que ele tinha 62 anos de idade. Ele vai reinar alguns anos, e ele sai, e então vem Ciro, que vai ser o homem que vai assinar o decreto, autorizando os escravos judeus a voltarem para Jerusalém. Mas esse é um outro capítulo que ainda estudaremos mais à frente. Tá bem? Hoje nós vamos continuar a partir desse momento. Dario então chega no trono, um novo governo, a Medo-Pérsia começa a governar e agora vem novas decisões políticas para o avanço do reino. Mas antes de avançarmos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Feche os olhos comigo, ora por gentileza comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos em Tua santa casa mais uma vez, para aprendermos da Tua palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito que esteja conosco e que nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Tua palavra será aberta mais uma vez, que ela seja fonte de vida e inspiração para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. O rei Dario chegou ao trono. Ciro e Dario foi para o trono. E o capítulo 6 começa assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano, para que o reino não fosse ameaçado, para que as coisas andassem bem. Dario nomeou, como que se fosse hoje, 120 prefeitos. Dividiu todo o reino em 120 geografias, colocou em cada uma um prefeito, e esses agora deveriam administrar as terras do império, e eles se reportariam a 3 presidentes, a 3 governantes, dos quais Daniel era um. E a primeira coisa que impressiona no capítulo 6 é o fato de Daniel, que havia servido ao rei anterior, ser mantido na sua posição de conselheiro. Isso não era comum. Não era comum porque ele era amigo do rei anterior, ele havia trabalhado com Nabucodonosor e com o seu neto, poderia ser uma ameaça para o rei, mas Daniel era de tamanha confiança que o rei não titubeou em mantê-lo no poder. E ele continuou ali, como um dos principais líderes políticos da Medo-Pérsia. Acontece que ele gostava tanto de Daniel, que ele agora pretendia colocá-lo numa posição mais alta ainda. O texto diz que Daniel se distinguiu
destes presidentes e sátrapas, porque havia nele um espírito o quê? Que espírito excelente é esse que havia em Daniel? O Espírito Santo. Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. E quando uma pessoa é controlada pelo Espírito Santo, o Espírito dá sabedoria para as decisões, para a administração das coisas, e tudo que Daniel colocava a mão, Deus fazia prosperar. Então o rei percebeu isso, e percebendo isso, ele teve a intenção de colocá-lo acima dos outros presidentes. Bom, mas você sabe, quando a gente lida com isso, às vezes surge no coração a inveja, o orgulho, e eles não gostaram da ideia de que Daniel fosse colocado numa posição acima da deles. Então esses presidentes, esses sátrapas, não gostaram da ideia. E o que eles fizeram? Eles procuravam agora uma ocasião para acusar a Daniel. Eles queriam encontrar alguma coisa para tirar Daniel dessa posição privilegiada. E o texto diz que eles não puderam achar nada, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Trazendo para os nossos dias, esses presidentes montaram uma CPI, fizeram todas as investigações possíveis, examinaram as contas bancárias de Daniel, as suas conversas no WhatsApp, as suas postagens no YouTube, eles revistaram a vida toda de Daniel e não acharam nada. Ficaram decepcionados, porque ele de fato era uma pessoa honesta. Então, eles conversando entre si, tiveram uma ideia. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele, aonde agora? Na lei do seu Deus. Então vamos investigar agora o que crê a igreja de Daniel. Vamos olhar a religião de Daniel. E eles começaram a ler então os escritos do Antigo Testamento que já estavam prontos. Os livros de Moisés, os livros dos profetas maiores, e eles descobriram como é que funcionava a religião de Daniel. E eles descobriram que Daniel era uma pessoa muito dada à religião e que tinha um hábito. Orava 3 vezes ao dia. Todos os dias ele orava. Eles descobriram isso. Então, uma vez descoberto isso, descoberto que Daniel era um homem de oração, o que eles fizeram? Eles foram até o rei e agora armaram um complô para que o rei assinasse um decreto que impedisse as pessoas de orarem. O texto diz assim: os presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei, vive eternamente. Eu acho que eles eram baianos, né? Ó rei, vive eternamente. Tem baianos aqui hoje, não tem? Já conversei com alguns aí hoje. E eles então foram lá cumprimentar o rei e eles levaram um plano. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, todos concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por prazo ou espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Assina um decreto aí, rei, para que ninguém busque a outro homem e a outro Deus, senão a ti, porque em realidade o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor está na posição do nosso Deus. E o rei gostou disso, né? Ele foi bajulado, gostou e disse: todos os presidentes concordam? Sim, todos concordaram. Mentira pura, Daniel nem sabia da história, né? E eram só 3 presidentes, Daniel não sabia da história. Não, os presidentes todos concordaram, entendeu? E o rei disse: bom, a ideia parece boa. O que ele fez? Ele assinou o decreto. Ou seja, nos próximos 30 dias, desde que o decreto foi publicado no Diário Oficial, não é isso, doutor? Diário Oficial que vale, né? Quando foi publicado no Diário Oficial, ninguém mais podia orar a nenhum homem ou a nenhum Deus, enquanto não se passasse o período de 30 dias.
A Bíblia ensina que Daniel, sendo ele um homem de oração, ele não mudou o seu hábito. E o que diz o verso 10? Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, o decreto, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me pergunto assim, por que Daniel não fechou a janela? Não é? Por que não continua orando, mas fecha a janela? Eles vão ver que você está orando. O decreto diz para não orar. E sabe qual é a resposta para isso? Se Daniel fechasse sua janela, para que as pessoas não vissem sua oração, isso seria um retrocesso na sua vida espiritual. Daniel era um homem fiel e leal a Deus. Nada iria abalar a sua intimidade com Deus. Ele não ia voltar um passo atrás na sua religião. Ele não ia ceder à pressão de inimigos. Ele não ia ceder a esse complô. Ele não se mostraria uma pessoa temente das consequências da sua religião. E foi isso que Daniel fez. Daniel não abandonou o seu costume e continuou orando 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que ele orava com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Você sabe por que ele orava nessa posição? Porque lá em Jerusalém havia sido construído na época de Salomão o quê? O templo. Então vamos voltar um pouquinho na história de Israel. Primeiro Deus mandou Moisés construir um santuário. Está lá em Êxodo 25:8. Moisés, faz um santuário para mim, eu vou morar no meio do acampamento. E Moisés fez um santuário. Era uma tenda móvel. Essa tenda era montada e desmontada enquanto o povo caminhava pelo deserto. Ela caminhou 40 anos com o povo de Israel. Dizem os especialistas que ela foi armada e desarmada 41 vezes. Finalmente o povo chegou depois de 40 anos caminhando no deserto, lá em Canaã. E quando eles entraram em Canaã, a tenda foi armada finalmente lá em Siló. E lá foi a última vez que ela foi montada. De lá eles vão tirar a Arca da Aliança, de Siló, e vão levar para Jerusalém quando o templo ficou pronto, quando Salomão construiu o templo. Então, o santuário era o centro da religião do povo judeu. E no santuário convergia a salvação das pessoas, porque a metodologia de salvação no Antigo Testamento era assim: você pecou, traga uma oferta pelo pecado até o santuário. E para cada tipo de pecado tinha uma oferta. A depender do pecado, você tinha que oferecer em sacrifício uma pomba, uma rola, um cordeiro. Dependendo do pecado, era uma cabra. Alguns pecados eram um touro. Então, para cada tipo de pecado, tinha um tipo de animal. Mas e quem não tivesse animal para oferecer? Quem fosse pobre? Então, o santuário provinha 2 animais por dia em favor de 2 situações. Primeiro, em favor dos pobres que não tinham animais para oferecer. Então, o próprio santuário, às 9 da manhã e às 3 da tarde, eles matavam 2 cordeirinhos, todos os dias. Era chamado de sacrifício contínuo. Então, morria um cordeirinho às 9 da manhã e outro às 3. Então, o pobre em Israel que não tivesse animal para oferecer, quando ele pecava, na hora do sacrifício, ele se voltava o seu rosto para o santuário e fazia as suas orações pedindo perdão a Deus. E lá ele confiava que o animalzinho seria morto. Então, primeira situação, o sacrifício acontecia no templo para os pobres. Segunda situação, o sacrifício era feito para o judeu que estivesse longe de Jerusalém e não pudesse ir lá levar o animal para sacrificar. Esse era o caso de Daniel. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, o templo ainda existia. Ele só foi destruído na 3ª invasão babilônica. Nesse momento do capítulo 6, o templo está em ruínas. Mas ainda assim, Daniel manteve o seu hábito de orar com o rosto voltado para a cidade de Jerusalém. Até porque ele sabia que Deus havia prometido que o povo voltaria para lá e o santuário seria reconstruído, como nós veremos nas próximas semanas. É por isso que ele orava com o rosto voltado para o lado de Jerusalém,
confiando no sacrifício que lá era feito. Daniel era então um homem de oração. Essa é a grande lição do capítulo 6. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora? Eu li uma pesquisa que, em média, no Brasil, os cristãos oram 5 minutos por dia. 5 minutos. Aí você soma a oração do café da manhã, do almoço, da janta, sobra muito pouco, né? E por que nós oramos tão pouco? Porque às vezes nós não confiamos no poder da oração. Daniel nos lega nessa noite um lindo exemplo. Daniel era um homem que confiava em Deus, que orava, e nós já vimos aqui que a oração, ela move o braço de Deus. Alguém escreveu que a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. E a oração é também a chave nas mãos da fé que abre o celeiro do céu, aonde se encontram armazenadas as ricas graças da divindade. Todas as bênçãos de Deus estão lá no celeiro celestial. E quando você ora, a oração é a chave que vem para a mão da fé e que abre os celeiros dos céus para que você seja abençoado. Amigos, nós temos que acreditar na oração. E há um verso muito especial escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, onde Paulo escreveu assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ou seja, ele leva a nossa oração a Deus. E como ele apresenta essa oração a Deus? Paulo diz, com gemidos inexprimíveis. O que é isso? É a linguagem da divindade. É a linguagem que eles usam. Agora, quando você vai para Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus está ensinando os discípulos a orarem. E como Jesus ensinou os discípulos a orar? O que diz lá a oração modelo? Pai nosso que estás... Começa assim, Pai nosso que estás nos céus. Toda vez que você ora, você tem que orar a quem? Ao Pai. A Bíblia nos ensina a orar ao Pai. Eu não oro a Jesus, eu não oro ao Espírito Santo, eu oro ao Pai. E você vai entender por quê. Aí no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus ensinou assim: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, isso eu farei. Então a oração tem que ser dirigida a Deus, e nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. E quando você ora ao Pai em nome de Jesus, quem é que leva a oração? O Espírito Santo. Isso quer dizer que toda vez que você ora, você envolveu quem? A Trindade. Você envolveu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que a oração é tão fantástica, porque quando a gente ora, a gente envolve a Trindade. Todos estão envolvidos nos seus interesses, em ouvir você. É por isso que nós devemos valorizar a oração e sermos pessoas de oração. Daniel orava com as janelas abertas, e o que aconteceu? Aqueles presidentes que haviam armado um complô, que enganaram o rei Dario para assinar um decreto, contrataram um detetive de investigação. E ele armou sua câmera e filmou Daniel orando. Levou a fita para eles. E eles agora foram e disseram assim: ó rei Dario, esse Daniel, dos exilados de Judá, não faz caso de ti, nem do interdito que assinaste, porque ele continua orando 3 vezes por dia. E aqui está o filme para comprovar que ele ora. Eles entregaram Daniel. E quando Dario viu que era verdade a história que ele estava contando, o que Dario podia fazer agora?
O texto diz que ele ficou como? Penalizado. Por quê? Porque ele gostava de Daniel. O rei ficou triste. Agora ele percebeu que eles o haviam enganado. Eles haviam se juntado para tirar Daniel do poder, mas o rei não podia fazer mais nada. Ele até tentou livrar Daniel, e ele fez isso até o pôr do sol. Ele se empenhou para salvá-lo, mas esses presidentes voltaram e disseram assim: você não pode fazer nada, porque a lei dos medos e dos persas é uma lei que não se pode revogar. E ele chamou lá o seu conselho de advogados, ele perguntou para todo mundo, eles investigaram os processos e não podia ser feito nada, porque a lei não podia ser alterada. A lei declarava que ele tinha que jogar Daniel na cova dos leões. O rei não tinha outra opção. E o que fez o rei? Então ele ordenou que trouxessem a Daniel, e eles lançaram Daniel aonde? Agora, antes de jogarem Daniel, o rei disse assim: Daniel, escuta, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Que o Deus a quem você ama e você serve, que esse Deus livre você desses leões. E o rei fez algo interessante. A Bíblia diz que foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Quando a gente lê esse texto, você pode pensar assim: eles colocaram a pedra na cova para que Daniel não saísse. Não. Nessa atitude, o rei foi bondoso. O rei pensou o seguinte: se Deus livrar Daniel dos leões, esses presidentes aí, que eu já percebi que não valem nada, vão tentar matá-lo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma pedra e vou selar com o meu anel. Se Deus poupá-lo dos leões, ninguém pode pôr a mão nele, e assim ele vai ficar protegido. Então o selo do rei foi uma proteção para Daniel. Ele selou, ninguém podia agora mexer com Daniel. Ele cumpriu o decreto, lançando Daniel na cova, e ele esperava que Deus pudesse livrar a Daniel. A Bíblia diz que ele foi para casa, passou a noite fazendo o quê? Em jejum. Você já viu um pagão jejuando por um cristão? Eu já vi cristão jejuando por pagão, mas agora um pagão jejuando por um cristão, esse é o rei Dario. Ele jejuou a noite toda, ele não conseguiu dormir, ele não aceitou que música viesse acalmá-lo, ele estava preocupado com Daniel, e o texto diz que ele perdeu o sono. E logo quando o dia amanheceu, o que ele fez? Levantou-se pela manhã, ao romper do dia, e ele foi correndo até aonde? A cova dos leões. Ele chegou lá e mandou que tirassem a pedra, tiraram a pedra, e ele disse com voz triste, o rei disse assim: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Será que Deus te salvou, Daniel? Você está aí, dá um sinal de vida. E ele ficou esperando. Daqui a pouquinho Daniel disse lá de dentro da cova: ó rei, vive eternamente. E quando o rei ouviu aquela frase, ouviu a voz de Daniel, ele muito se alegrou. O seu amigo estava vivo. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou quem? O seu anjo, e fez o quê? Fechou a boca dos leões. Sabe por quê, rei? Para que eles não fizessem nenhum mal para mim, porque eu não pequei contra o meu Deus. E contra você também, eu não fiz nada errado. É intriga da oposição. Amigos, qual foi o anjo? Pastor Disseu, qual foi o anjo que Deus mandou? Que anjo? Irmãos, eu fico pensando nesse texto. Qual era o anjo assistente de Daniel? Gabriel. Qual era o anjo assistente de João? Gabriel. Quem é Gabriel?
Não, Jesus é Miguel. Gabriel é o anjo mais poderoso que há no céu. Lembra da expulsão de Lúcifer? Quem é que ficou no lugar de Lúcifer lá no céu? Gabriel, o anjo mais poderoso do céu. Ele esteve com João para ajudar João a escrever o seu livro que nós estamos estudando. 600 anos depois, ele voltou lá para a ilha de Patmos e ele esteve com João, ajudando João a escrever que livro? O Apocalipse. Quer saber de escatologia? Esse anjo sabe tudo. Ele ajudou a escrever os 2 livros escatológicos da Bíblia. E esse anjo, eu fico imaginando a cena. Deus viu o rei lançando Daniel e disse assim: Gabriel, vem aqui, Gabriel. Ele, shum, sim, Senhor. Qual é a ordem? Vai lá e protege meu filho Daniel. E aquele anjo poderoso desce lá do 3º céu, mais rápido do que a luz, 300.000 quilômetros por segundo. Shum! Quando os leões esperavam jantar, né? Estavam todos com fome, abriram a boca, o anjo, hoje todo mundo jejuar. O rei vai jejuar, vocês também vão jejuar, acabou a farra. E os leões viraram gatinhos. Ninguém toca em Daniel. Será que o anjo passou a noite com Daniel? Certamente. O que eles conversaram? Eu fico pensando, o que eles conversaram? Ficou ali guardando Daniel dos leões. Um dia nós vamos conhecer Daniel. Nós vamos conhecer também esse anjo. E vamos chegar para Daniel e dizer: Daniel, conta para nós aí, o que vocês conversaram a noite inteira lá? Como é que foi? Conta como foi. E ele vai contar detalhes dessa história. Irmãos, você sabe que Deus também envia anjos para nos guardar? A todos nós. Nós somos protegidos por esses anjos. Eles estão aí em todos os lugares para nos guardar e nos proteger. Se o diabo pudesse, ele acabaria com a sua vida, porque o diabo odeia as pessoas. O diabo é um fracassado, ele já está derrotado, a morte dele já está profetizada na Bíblia, ele vai morrer queimado no fogo eterno, como diz Apocalipse 20, 7-9, está só esperando a hora dele chegar. Mas ele é tão ruim, ou ruim, que ele quer se perder, mas quer levar o máximo de gente possível com ele. Se ele pudesse, ele nos matava, mas os anjos de Deus não permitem. Nós somos guardados por esses anjos. Se os nossos olhos mortais pudessem ver o mundo espiritual, vocês veriam agora mesmo aqui, não aqui dentro, lá fora, uma batalha dos anjos do bem contra os anjos do mal. Eu digo lá fora porque aqui dentro eles não entram. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é o lugar de Deus, eles não entram aqui. Mas os anjos ficam protegendo para que eles não atrapalhem, para que eles não prejudiquem o programa. É um mundo espiritual que a gente não pode ver. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, como o olho do profeta Eliseu foi aberto um dia, e ele disse para Geazi, né? Geazi, não fica preocupado. Olha, os anjos do nosso lado estão em maior número. E o profeta disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja os exércitos do Senhor. O profeta estava vendo. Anjos foram enviados. O rei ficou muito feliz. Mas o rei se mostrou também preocupado. Sabe com quem? Com os leões que estavam famintos. E o que o rei fez? Vamos dar carne para os leões? Vamos. Então o rei ordenou que fossem trazidos quem? Aqueles homens que acusaram a quem? Daniel. Não vieram sozinhos não, faltava carne. Veio mais quem? As esposas, mais quem? Os filhos. E o rei disse: agora joga na cova de novo, vamos ver se vai ter anjo para guardar esse povo. E a Bíblia diz que eles não tinham caído ainda no fundo da caverna ou da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Não sobrou nada daqueles homens. Você está vendo em que vai dar se rebelar contra Deus e seu povo? Esse é o resultado.
Aqueles que se rebelam contra Deus, se rebelam contra os filhos e filhas de Deus, pagarão um preço altíssimo. É por isso que há um juízo que está em andamento. Deus está olhando todas as ações, está pesando em sua balança. Um juízo está em andamento. Veremos isso aqui, em Daniel, nas próximas semanas. Um juiz está em andamento nesse exato momento. Mas aí vem a pergunta: por que Deus permite que seus filhos sejam provados? Veja, Daniel era um homem fiel, mas foi parar na cova dos leões. Deus não impediu que ele fosse lá lançado. Por que é que Deus permite provas? O apóstolo Pedro nos dá uma pista. Pedro diz assim: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Porque depois de teres passado pela provação, saireis fortalecidos. Deus permite a prova para lapidar o nosso caráter. Deus permite a prova para aprofundar a nossa caminhada, a nossa experiência espiritual. Deus permite a prova para nos ajudar a crescer espiritualmente. E Deus nunca prometeu para seus filhos uma vida de calmaria, um mar de rosas. Não, Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Então as aflições estão aí e elas são obreiras nas mãos de Deus para nos ajudar. Porque quando tudo vai bem, quando a gente não está preocupado com nada, a gente acaba se colocando num terreno perigoso. Lembra de Davi? Enquanto Davi ficava matando os inimigos, batalhando, guerreando, ele se apegava a Deus. Saul vinha persegui-lo, queria matá-lo, ele compunha salmos, escrevia, ficou tudo em paz, lá vai ele espiar a vizinha. É por isso que Deus permite provações. Eu aceitei o Evangelho com 13 anos. Com 13 anos eu já trabalhava numa oficina de carros. Eu era lanterneiro, funileiro, né? Consertava carros. E eu disse para o meu patrão assim: a partir de agora eu não trabalho mais dia de sábado, porque a igreja adventista ensina a santificarmos o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Eu não venho mais dia de sábado. O patrão disse assim: se você não vem, então você pode ir embora, não quero mais você aqui, porque dia de sábado é o dia que mais dá serviço. Eu disse: tudo bem, então estou indo. E eu fui mandado embora por causa do sábado. Fiquei 2 semanas desempregado, 2 semanas. Depois de 2 semanas desempregado, um senhor, dono de um comércio, uma frutaria, né, foi lá em casa e me chamou para trabalhar com ele. Eu disse: mas eu não trabalho de sábado. Ele disse: não tem problema. Você então trabalha no sábado, ou folga no sábado, e eu venho, e no domingo você trabalha. Eu: tá bem. E eu fui então trabalhar nessa frutaria. E quando eu perguntei assim: e qual é o salário que eu vou ganhar aqui? Quando ele disse o salário que eu teria, ele passou a me pagar o dobro do que eu ganhava na oficina. Fiquei 2 semanas desempregado. O dobro do que eu ganhava na oficina. Trabalhei 4 meses nesse comércio. Aí quem é que apareceu um dia lá no comércio? Meu ex-patrão da oficina. E disse assim: Arilton, volta para a oficina, precisamos de você lá. Eu disse: eu não posso, porque você quer que eu trabalhe o sábado. Não, eu vou te dar o sábado livre agora. E por que ele me queria de volta lá? Porque eu fazia trabalho de adulto e ganhava como adolescente. Ele me pagava o salário baixo. Mas eu fazia trabalho já de um adulto. Eu disse: eu volto, mas o meu salário não é mais o mesmo. Ele disse: quanto você quer? Eu pedi o dobro do que eu ganhava no comércio. E ele me deu. E eu fiquei 4 anos ainda com esse homem trabalhando, até que eu saí para colportagem e depois fui fazer faculdade. Tá bem, eu tinha 13 anos só. Se eu ficasse desempregado, ninguém precisava do meu salário. Eu trabalhava para ajudar em casa, mas não era tão essencial. A prova não foi tão grande para mim não foi difícil.
mas talvez você passe por provas muito maiores. Talvez você hoje está enfrentando uma prova tão grande que você não vê como sair dela. Talvez você está aprendendo coisas aqui na igreja e você fica se perguntando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir avançar? Eu queria deixar um verso com você hoje, que está lá em 1 Coríntios 10, 13, onde Paulo escreveu assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel, e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Nós nunca seremos provados numa intensidade maior do que o poder que Deus dá para nós resistirmos. Porque se isso acontecesse, Ele seria injusto. Mas Ele não é. Então, se Deus está chamando você hoje para uma prova, é porque Ele também te dá a graça para você superá-la. Agora a gente tem que avançar. Aprender com Daniel, avançar pela fé. Daniel não temeu as consequências. Ele disse, eu vou continuar orando. Eu não vou mudar a minha devoção, a minha vida religiosa. Deus vai cuidar das consequências. E Deus cuidou. Deus não está disposto a enviar anjos só para os profetas dele. Ele envia também para mim e para você. Por quê? Porque ele ama você. Você acredita que Ele ama você igual Ele ama Daniel? Igual amou a Daniel? E se você ler o livro de Daniel, eu já li várias vezes esse livro. Eu gosto muito dos capítulos 9 especialmente, porque o anjo vem para Daniel e diz assim 3 vezes para ele: Daniel, você é muito amado pelo céu. O céu te ama muito. 3 vezes o anjo disse isso para ele. Daniel, você é muito amado. O céu te ama muito. É para você nessa noite. O céu ama muito você. O céu ama você e vai te ajudar em qualquer cova, em qualquer fornalha, em qualquer prova que você tiver que passar. Mas quer ter sucesso? Tem que ser fiel. Tem que ser leal. Talvez você sabe de uma coisa que você está fazendo que não é correto fazer. Talvez você tenha tentado mudar de vida e não tenha conseguido até aqui. Talvez você tenha aprendido coisas que você quer agora colocar em prática na sua vida e você teme não ter força para isso. Mas se nessa noite você colocar isso nas mãos do Senhor, Ele vai te ajudar.